Seja bem-vindo à nossa Bahia, estamos ávidos pela sua fala. Pedi para colocar a apresentação, mas enquanto isso, eu vou primeiro agradecer o convite. De fato, eu falei, olha, independente do que seja, eu estarei aí nos 30 anos, porque eu sou uma pessoa que tenho muito orgulho de viver num país que tem um IBGE que completa 90 anos, que tem um SEI que completa 30, que tem instituições que nascem para fazer as políticas públicas serem mais efetivas e voltadas para a população. E eu acho que a memória do Estado brasileiro ela é fundamental para que a gente faça um planejamento estratégico, integrado e orgânico com inovação, né? Porque a gente está sujeito a mudanças o tempo todo. E a minha apresentação ela vai ser menos sobre IPEA, ainda que está falando do IPEA, e mais sobre o que é essa relação dessas instituições com o planejamento nacional e que planejamento é esse que a gente está falando. A primeira coisa é que a gente tem esse ciclo de políticas públicas aí, né, que tem uma identificação de problemas, formação de agenda de governo, especificação de alternativas, decisão política, implementação e avaliação. E esse ciclo, em vários momentos desse ciclo, as instituições de pesquisa elas podem e devem atuar, né? E é nesse ciclo que a gente torna em cada uma das etapas desse ciclo a política pública mais efetiva para a população brasileira. Agora, esse ciclo ele está vinculado também a projetos de governo, né? Governos que mudam, governos que têm um ciclo político determinado, a própria governabilidade desses governos para os quais a gente está trabalhando. E uma outra coisa que é as capacidades desse governo. A gente não pode esquecer, e aí eu começo já também aqui dizendo que capacidades estatais são fundamentais para o planejamento governamental. E nesse sentido, agradecendo o diretor-geral Acácio, em nome dele, cumprimentando ao SEI pelos 30 anos, agradecendo as instituições que estão aqui, né, o IPDF, o MESC, o IBGE que estava aqui presente, mas também parabenizando, através da Patrícia e do Francisco, todos os servidores do SEI, né, porque são vocês que conduzem essa instituição e fazem com que ela permaneça e se fortaleça junto com a direcionalidade de um projeto estratégico que já foi mostrado aqui. A gente tem várias formas de planejamento governamental, né, no nível estratégico, tático, operacional. Dentro do nível tático, já foi falado aqui, a gente tem um PPA, um LDO, a LOA, mas a gente precisa construir sempre uma perspectiva de longo prazo, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento nacional, a gente está falando de longo prazo. A gente precisa ter projetos que, de fato, pensem o Brasil em 50 anos e voltando para o presente. E aqui, de novo, né, as instituições aqui falaram, várias delas, dessa retomada do planejamento de longo prazo e do Brasil 2050, do Bahia 2050, da discussão sobre o diagnóstico do Maranhão 2050 e certamente vários outros, pensando como é que a gente olha para as perspectivas futuras para trazer um planejamento para o presente. Mas, nossa, ficou horrível, sem nem estou conseguindo ler. Mas a gente está planejando em contextos desafiadores, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma visão necessária nacional, é fundamental que a gente olhe para os contextos territoriais e para os seus desafios. Então eu digo sempre lá no IPEA, eu estou no IPEA há 27 anos, estar na presidência ajudou a facilitar, a discutir, a dialogar algumas coisas que já venham sendo discutidas há anos, mas é impossível a gente fazer planejamento de gabinete em Brasília. Ou a gente desce o planejamento para toda a discussão territorial e faz esse diálogo de forma concertada, e essa relação entre as instituições de pesquisa que conhecem o território, o contexto do território, mais um instituto como o IPEA, o IBGE e outros que estão no contexto nacional, ela é fundamental para fazer o processo avançar. Agora, a gente às vezes esquece, e eu sinto isso no nosso diálogo, que a gente está inserido num mundo com uma estrutura geopolítica muito desafiadora. Eu peguei um mapa e mostrei para uns alunos da economia, um mapa do Brasil de 2000 a 2024, quem eram os principais parceiros comerciais dos estados brasileiros e do Brasil em 2020, quem é agora em 2024, ou seja, em 24 anos a gente mudou completamente
a organização das nossas principais parcerias. Enfraqueceu algumas, fortaleceu outras, mas a gente precisa ter uma visão estratégica. E, nesse sentido, as instituições de pesquisa, novamente, elas são fundamentais para olhar para esse ambiente externo e trazer para dentro do nosso país uma visão estratégica. E não esquecendo das nossas fronteiras, porque uma das coisas que é impressionante, a gente fez o G20 no Brasil ano passado, a gente se relacionou com mais de 100 instituições do mundo, né, nos países do G20, União Africana, União Europeia. Quase todas essas instituições olham mais para a América Latina do que a gente olha, né? A nossa relação com o Sul, nossos parceiros aqui do lado, é a nossa relação com a China e os Estados Unidos, por exemplo, né? Dois países imperialistas com grande capacidade de recurso e desenvolvimento, é muito diferenciada, só que a nossa balança comercial ela é mais favorável quando a gente se relaciona com os países do Sul. Então a gente precisa também aprender a olhar para a nossa lateralidade, a gente precisa aprender a pensar a América Latina, né? Isso é fundamental. Eu estou colocando aqui que são agendas, tá? Eu estou colocando sem falar, mas são todas as agendas que fazem parte das agendas do IPEA. E aí vem uma discussão central, né? Não existe pesquisa sem contexto. Como eu disse, eu posso fazer a melhor pesquisa com os melhores dados lá do meu gabinete, mas se eu não dialogar com quem conhece de fato a realidade, eu estou fazendo uma pesquisa descontextualizada, e conhece a realidade em dois níveis, que conhece a realidade estadual, municipal, mas que conhece também e dialoga muito fortemente com a sociedade civil que está nesses territórios. Conhece, dialoga e comunica com essa sociedade, que foi o que foi falado aqui várias vezes. Essa produção de conhecimento, ela tem que ser sempre voltada para melhorar as políticas. Ela não pode ser distante desse processo. Para informar com evidências, e a gente tem um projeto do que são evidências, né? Dados são evidências, informações são evidências, mas tudo que a gente traz de conhecimento da base também são evidências. Um gestor de políticas públicas, ele produz várias evidências que às vezes não são documentadas, mas que são evidências. E essas evidências, elas determinam a dinâmica da política pública. Então, entender as várias formas da evidência e como usá-las é fundamental. Aí, monitorar, avaliar e prospectar, né? Fazer a prospecção. O IPEA é uma instituição que fez 60 anos no ano passado. Ele nasce num contexto de planejamento centralizado. O IPEA ajuda a construir vários dos planos nacionais. E eu digo que ainda bem, o mundo mudou. A gente veio para um regime democrático, popular, mas esse regime também trouxe grandes desafios para o planejamento nacional. A gente teve que reaprender a fazer planejamento em contexto de democracia, e é assim que a gente quer continuar. Mas com isso a gente precisa estabelecer muito mais diálogo. Por vários motivos, porque os temas são diversos e desafiadores, nós falamos vários aqui, né? Assim, todos os estados, sem exceção do Brasil hoje, lidam de alguma forma com emergências climáticas, todos os estados, sem exceção, lidam com contextos de pobreza e desigualdade, todos os estados lidam com balanças comerciais diferenciadas, todos os estados lidam com questão tributária, todos os estados lidam com questões sociais complexas. E nessa complexidade é fundamental que a gente possa estabelecer diálogos cada vez mais concertados. Quando eu digo políticas públicas federais, eu sempre coloco uma interrogação. Eu digo, toda e qualquer política pública no Brasil, com raríssimas exceções, eu acho que não tem nenhuma, é federativa. Nós vivemos numa federação. E essa federação determina os rumos da política. Então, eu trabalhei 20 anos com o Sistema Único de Saúde, com políticas definidas no governo federal, dialogadas no governo federal, mas implementadas por estados e municípios. Então, a política, ela é federativa, ela não é federal. O SUS, na verdade, ele é muito mais do que as políticas federais, mas quase todas as políticas são federativas. E aí a discussão da agenda, qual agenda que é essa nacional, regional, internacional e federativa. Rede de pesquisa tem conhecimentos específicos sobre diferentes contextos, e nesse sentido, a ampliação da capacidade de produção e atuação dessas redes depende não só dos conhecimentos que são trazidos. Então, quando eu vou no site do Bahia em Dados ou de qualquer coisa que esteja sendo produzida pelo SEI ou em qualquer outra instituição,
eu não preciso fazer de novo aquilo, eu posso ganhar escala. Ganhar escala significa dialogar, saber como está sendo feito e fazer a mais. E aí, nesse sentido, eu acho fundamental a gente ter uma rede como a NIPS, que está sendo agora, né, presidida pelo Acácio, porque é isso. E a NIPS, na sua essência, ela vai dialogar não só com esses institutos tradicionais, mas vai dialogar também com as universidades e com toda a estrutura do território. É para isso que a gente tem que fazer. Então, ganhos de escala são fundamentais nos contextos que a gente tem de restrição fiscal, de capacidade de trabalho, as interações entre as instituições, para uma possibilidade, de fato, de integração de produção de dados, informações estatísticas de diferentes esferas, mas não só isso. Também para que a gente não fique reinventando a roda, né? E a gente, todo mundo aqui falou do desafio da IA, de como introduzir a IA. Todo mundo está fazendo alguma coisa na área de inteligência artificial, então vamos aprender uns com os outros. A gente tem muito a aprender uns com os outros. O IPEA está aprendendo muito com outras instituições, apesar de ser uma instituição que tem 60 anos, inclusive no seu processo de comunicação, inclusive no seu processo de diálogo com o governo. E aí, nesse sentido, algumas agendas, eu acho que elas são potencialmente mais fortes, né? Além dessa agenda de produção de dados. Mas eu vou trazer uma agenda internacional que o Brasil encampou uma agenda nacional, que é, por exemplo, do ODS 18 de igualdade racial. Vocês têm aqui na Bahia uma instituição que criou um observatório de igualdade racial para o ODS 18, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, se a gente faz uma integração entre o CEI e a Universidade Federal do Sul da Bahia para o ODS 18, que é uma agenda internacional, mas uma agenda absolutamente nacional e regional, a gente consegue trabalhar coisas para 56% da população brasileira. Né? E aí sim a gente consegue pensar um desenvolvimento integrado, porque se a gente está pensando um desenvolvimento dissociado dessa visão do que é a distribuição populacional brasileira e como ela se dá, a gente também está distante da possibilidade de agir sobre essa população. E aí eu digo que combate à discriminação, ao racismo, não é uma questão social, é uma questão de desenvolvimento. Quando eu sou racista, eu faço discriminação, eu sou misógino, eu, na verdade, estou tirando possibilidades de pessoas estarem produzindo aquilo que deveriam produzir. E isso sim tem uma perda de PIB para o Brasil, já mais do que documentada. Então a gente precisa, para além das agendas, que eu chamo das agendas tradicionais, também incorporar no nosso processo agendas que já estão ali, mas que a gente pode ganhar escala como institutos. Então o IPEA está lá trabalhando com o BRICS, Think Tank Council, que é um conselho de Think Tank dos BRICS, com o BRICS Network of Finance, que é um conselho de finanças do BRICS. Mas ele fazer esse diálogo para fora, sem entender as conexões para dentro, seria completamente descontextualizado. De novo, essas agendas se conectam o tempo todo. E aí, eu acho que há muitas possibilidades de estabelecer projetos conjuntos, buscar ampliar as nossas capacidades, inclusive no processo de financiamento. E pensar plataformas que façam que a gente não reinvente a roda, mas que também que a gente ganhe muito nesse processo que a gente fez aqui em 2 horas, que é o que o IMESC está fazendo, o que o IBDF está fazendo, o que o CEI está fazendo, o que o IPEA está fazendo, o que o IBGE está fazendo, e como é que a gente pode conectar aqueles que têm maior possibilidade de ganhar escala no território nacional, sem esquecer daquilo que é importante para cada um dos contextos regionais, estaduais, municipais, territoriais. Opa! E aí tem um provérbio, né, africano que diz: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vai em grupo. E eu digo que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar sempre trabalhando em grupos e plataformas, e por isso, quando eu fui convidada, eu disse: eu tenho que estar lá, porque eu sei, é parte da história do IPEA, mas também é parte do futuro do IPEA, assim como eu entendo que as instituições de pesquisa que fazem a NIPS o são. E eu espero que a gente possa, de fato, trabalhar junto para que as políticas públicas sejam mais efetivas para a população brasileira. Muito obrigada. Beleza, né, pessoal? É uma fala muito engrandecedora para esses 30 anos. Nós vamos sair daqui fortalecidos. Nossa rede está coesa e o Brasil só tem a ganhar com isso. E a gente vai cumprindo a missão de não deixar ninguém para trás, né? A gente tem que olhar para o nosso povo e fazer com que esse povo se desenvolva. Então, eu me sinto muito feliz em ter ouvido as suas palavras, agradecer novamente aqui
aos nossos queridos gestores dos órgãos co-irmãos e dizer que vocês têm um bom retorno, né? Fiquem aqui para o nosso coquetel de ingressamento, com certeza as pessoas vão chegar a vocês para perguntarem. Eu, lamentavelmente, pessoal, pelo adiantado da hora, não vou poder fazer as perguntas que foram formuladas, mas eu vou registrar o meu compromisso pessoal de encaminhar as perguntas. Nossa assessoria já veio aqui, nós vamos encaminhar e vamos cobrar a resposta dos palestrantes, tá? E podemos até colocar no nosso site as respostas para disponibilizar para todos. Então, mais uma vez, grato de coração a todas as pessoas que estiveram aqui hoje, e fiquem mais um pouquinho, porque a gente quer homenagear aqui os nossos diretores. Teremos homenagem a um secretário que é icônico, né, o Dr. Walter Pinheiro, e vamos seguir aqui com o evento para... Claro, por favor. Gente, ele vai voltar com a palavra, mas é que eu esqueci de dizer que eu sou de Montes Claros, norte de Minas, que a gente se sente baianeiro. A gente acha que deveria ter ficado metade na Bahia, metade de Minas, porque de fato tem uma sensação de pertencimento cultural, e aí essa discussão cultural, cultura e desenvolvimento. Enquanto a gente não entender isso também, que é a discussão de cultura, né? Os Estados Unidos dominaram o mundo pela indústria cultural, outros países estão dominando o mundo, e a gente também tem que fazer a nossa parte, trazendo a cultura para o desenvolvimento. E eu sou absolutamente, eu me sinto cidadã baiana, independente de não ter o título, mas parabéns para vocês que são